ambientes, né? E às vezes a gente não encontra. E num lugar como esse, numa estrebaria, a gente vem encontrar Deus, né? Olha onde Ele está. Né? Porque isso, né? O Criador do Universo, aquele que era antes de todas as coisas, antes de criar o universo, até a ciência, irmão, sabia de uma coisa que até a ciência prova que existe um Criador? Porque não existe nada criado sem alguém que o criou. Isso é uma lei da ciência. É uma lei da ciência, irmãos. Uma lei da física. Toda a criação exige algo anterior que originou ela. A ciência prova, irmãos, que para que o universo viesse a existir, é impossível que não houvesse nada antes. Deveria existir alguma força para impulsionar a criação do universo. Isso é física, não é teologia. O que eu estou falando aqui é física. Amém. Existe essa lei que diz que para que houvesse o universo deveria existir uma força. E sabe como é que a ciência descreveu essa força? Deus. Eles nomearam, a ciência nomeou Deus. Eles dizem, nós não conhecemos essa força, mas vamos intitulá-la de Deus. Olha só como Deus é maravilhoso, irmãos. Até quem não conhece Ele, Ele se revela. E muitas vezes aqueles que dizem que conhecem Ele, Ele não se revela. E vocês querem uma prova disso? Vamos ler comigo lá no livro de Mateus, capítulo 2. Evangelho de Mateus, o Novo Testamento, capítulo 2, irmãos. Glória a Deus. Jesus nasceu numa manjedoura, né, irmãos, emprestado. Não era nem dele. A palavra de Deus diz que Maria, ela procurava hospedagem e José procuravam lugares para que ela viesse conceber a criança que vinha nascer, que estava para nascer, e ninguém, estava tudo lotado na época. Era uma época de festa naquela região, era uma época de recenseamento naquela região, então as pessoas estavam todas hospedadas, não tinha mais lugar nas hospedarias, nas pensões da época. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, às vezes a gente acha que Deus não está com a gente porque alguma coisa, de certa forma, foi dificultada, não é verdade? Não é assim com nós? Imagina se Maria pensasse nisso. O anjo Gabriel apareceu para ela e disse assim, ó, tu conceberás o Filho de Deus, Aleluia. o Salvador do mundo. Glória a Deus. Tu vai conceber o Salvador do mundo. Amém. E se ela, nessa época, ela procurando hospedagem para parir aquela criança, se ela pensasse assim, isso daí não é de Deus. Porque se fosse de Deus, ele ia arrumar um hotel 5 estrelas para mim. Um hospital da Unimed. Ela não pensou assim, irmãos. Não é porque alguma coisa foi dificultada na nossa vida que o Senhor não está conosco. Talvez é para a gente continuar caminhando. Talvez Ele está querendo ver até onde tu acredita naquilo que Ele falou a teu respeito. Porque Ele disse para Maria, tu vai conceber o Filho de Deus. A criança que está em ti não é da terra. O anjo falou para ela, irmãos. A criança que está em ti veio dos céus. E Maria, ela creu nessa palavra, irmãos. Ela creu nessa palavra e mediante as circunstâncias que ela estava enfrentando, acredito eu, sentindo dores de parto, irmãos. Em cima de uma mula, de um burro. Ela não deixou de acreditar naquilo que Deus prometeu para ela. Sabe por quê? Porque ela acreditou numa palavra. A gente olha para as circunstâncias, não é verdade? Eu olho muito para as circunstâncias. Mas a palavra a gente não olha. Aquela palavra que Deus te liberou, que tu vai ser um vencedor. Aquela palavra que Ele diz que está contigo, que Ele está cuidando de ti e dos teus. Quando vem uma circunstância, a gente abandona aquela palavra. Sabe por quê? Porque nós não temos um coração ainda fértil para receber essa semente. Porque tudo é semente no reino dos céus. Amém. E a palavra liberada a teu respeito, dizendo que tu é mais do que vencedor, por aquele que te amou antes que tu existisse. Essa palavra liberada para ti, ela não muda de acordo com as circunstâncias na tua volta. Maria, ela não pensou em desistir. Eu acredito que se Maria fosse nós, nos dias de hoje, a gente já teria abortado o Filho de Deus.
Eu acredito que se Maria tivesse nos dias de hoje, teria abortado o Filho de Deus. Sabe por quê? Porque quando as coisas dão errado e não dão tão certo como a gente gostaria, a gente já acha que Deus não está com nós e que aquilo não é mais o caminho, não é? Mas por que Maria fez diferente? Por que a mãe do Senhor ela fez diferente? Ela não se preocupou com a situação. Irmãos, ela concebeu no meio dos animais, irmãos. Ela concebeu no meio dos animais, irmãos. O que aqueceu o filho dela era palha. Era palha. As coisas não deram sempre certo, irmãos. Ou deram, e a gente é que acha que dá errado para nós. Porque às vezes aquela situação que nós estamos passando é para que a gente amadureça. É para que a gente crie uma resistência para aquilo que vem depois. Não tinha um lugar para ela. Deus não arrumou para ela um lugar para ela conceber o Filho de Deus. Olha só. Se é nós, já não quero mais que nasça essa criança. Por mim que morra. É assim que a gente tem feito com as nossas vidas hoje, não é verdade? O Senhor, Ele nos fala, nos dá uma promessa, e quando alguma coisa se dificulta, a gente aborta. A gente, por mim que morra. Maria não fez assim. Maria, ela acreditou. Até o final. E às vezes muitas pessoas, irmãos, que conhecem a palavra de Deus, que estão dentro dos caminhos de Deus, são aqueles que não vão acreditar. Mas em contrapartida, Deus levanta pessoas lá de longe para vir e te dizer que tu está no caminho. Para te dizer que isso é de Deus. Eu queria ler aqui o capítulo 2, diz assim a palavra de Deus. Olha, irmãos, senão até vamos esquecer de ler. Jesus nasceu em Belém, na região da Judéia, no tempo do rei Herodes. Depois do seu nascimento, vieram os sábios do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? E que nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Olha só, irmãos. Todo o povo de Israel conhecia a palavra de Deus. Eles repetiam diariamente as promessas de Deus e a palavra de Deus. Eu quero dizer que em todo o Velho Testamento, em todos os livros do Velho Testamento, pelo menos uma vez, se menciona o nascimento de Jesus, de um Salvador. Que viria. A palavra de Deus no Antigo Testamento, ela diz até onde ele nasceria. E sob que circunstâncias ele nasceria. A palavra de Deus, ela registra. E o povo de Jerusalém, naquela época, de Israel, conhecia as palavras. Mas sabe o que aconteceu? Nenhum deles se deu conta disso. Aqueles que estavam dentro, que conheciam a palavra de Deus, eles não entenderam o tempo do Senhor. Tu entende o tempo do Senhor na tua vida? Eu te pergunto nessa noite, não precisa me responder, responde para ti mesmo. Tu entende o tempo do Senhor na tua vida? Tu tem entendido o tempo do Senhor na tua vida, irmão? Porque aquele povo estava com a Bíblia todos os dias debaixo do braço, assim. Mas eles não entendiam a palavra de Deus. E pessoas de longe, do Oriente, magos, gentios, aqueles que não eram, entenderam a mensagem. Amém, Jesus. Porque essa mensagem, eu quero dizer para vocês, ela não se entende somente lendo. Ela se entende se abrindo. Tu não tem que abrir a Bíblia para entender essa mensagem. Tu tem que abrir o teu coração. Amém, Jesus. Porque senão tu lê de Gênesis, Apocalipse, 1588 vezes a Bíblia. E nada vai acontecer. Porque é um outro livro que deve ser aberto, o livro da tua vida. Amém, Jesus. E o livro da tua vida, que é o teu coração aberto, o Senhor começa a tirar essas palavras daqui, ó. E escrever neste livro de carne que é o teu coração. Uma nova história.
Amém. Uma nova história na tua vida. Amém. Glória a Deus. O povo de Israel, ele conhecia toda a palavra, ele conhecia as profecias, ele conhecia onde Jesus ia nascer, o tempo que ele ia vir, como é que iam ser as condições desse Messias que estava chegando, desse Salvador, desse rei que ia reinar sobre Israel. Mas eles, nenhum dos sábios. Os sábios chegaram e perguntaram onde é que está ele. E eles, onde? Quem? Ele quem? Eu acredito que os sábios olharam para o outro e falaram, esse cara não sabe de nada. Esse pessoal aqui não sabe de nada. Eles vivem com a Bíblia debaixo do braço, mas não sabem de nada. E quando a gente compartilha coisas desse gênero, assim, irmãos, a gente vê o porquê que às vezes Deus se manifesta num lugar que nem esse, e às vezes lá num outro ambiente muito mais propício, às vezes a gente não tem a manifestação que a gente tem aqui do Espírito Santo. Não que esse lugar é melhor que os outros. Não é isso. Porque o Senhor, ele se manifesta quando a gente se desveste daquilo que a gente acredita diante dele. Quando a gente chega diante dele e diz assim, Deus, todas as teorias que eu acreditava, tudo aquilo que eu tinha como regra de vida, eu me desfaço. Para que a tua verdade venha preencher esse espaço vazio na minha vida. Se nós fizermos assim, irmãos, o Senhor, ele vai se manifestar para cada um de nós. Olha o que Deus fez aqui nesse lugar. Olha o que Deus fez aqui nessa noite, ainda está fazendo. Irmãos. Eu sinto forte a presença de Deus aqui nesse lugar, irmãos. Não é um espírito qualquer que está aqui, irmãos. É o Criador, irmãos. É o Criador. Aquele que te conhecia, a Bíblia diz, é aquele que te conhecia antes que tu viesse a nascer. Porque a Bíblia diz que antes da eternidade tu estava com Ele. Ele te conhecia antes do teu nascimento. Aleluia. A Bíblia diz que Ele te conhecia antes da tua concepção. Sabe o que isso significa? Que na eternidade nós morávamos com o Senhor. Nós viemos de lá. Nós viemos de lá, irmãos. Por isso que a gente tem uma certa afinidade de se juntar e buscar o Senhor, assim. De não se conformar com o mundo como é, não é verdade? Amém. Às vezes a gente vê notícias no jornal, na televisão, seja lá onde for, e a gente não se conforma. Enquanto todo mundo está aplaudindo aquilo, a gente diz, bah, que coisa séria. Como é que pode o pessoal gostar disso? Sabe por quê? Porque a gente não é daqui. A gente não é daqui. Eu vi um pregador falar e vou repetir para vocês. A gente não vai morar no céu, a gente veio do céu. A gente só vai voltar para casa, irmãos. Amém. A palavra de Deus diz que a gente só vai voltar para casa, irmãos. A gente já vivia lá. E é isso, essa sementinha de inconformidade que está no nosso coração. E que nos faz a gente, às vezes, se perguntar por que eu sou tão diferente das pessoas na minha volta? Por que, às vezes, quando todo mundo está rindo de alguma coisa, parece que eu não acho aquilo tudo? E parece que, às vezes, quando eu estou muito feliz por alguma coisa que eu vejo, ou escuto, ou faço, parece que ninguém percebe essa alegria, ninguém sente. Porque tu não é daqui, irmão. Tu não é daqui. Não pode ser igual mesmo. Nós somos do céu, irmão. Nós não somos da terra. Isso parece até mensagem de ufologia, irmãos, mas não é. Nós somos do céu mesmo, irmãos. Nós não somos da terra. A Bíblia diz. Nós não somos da terra, nós somos do céu. Por isso nós devemos, no nosso coração, manifestar a natureza dos céus. A natureza dos céus que é totalmente contrária à natureza da terra, irmãos. A natureza do céu é diferente. A natureza da terra diz assim, ó, se alguém te ofender, tu vai lá e paga com a mesma moeda. A natureza do céu diz assim, ó, pague o mal com o bem. Amém. Glória a Deus. Essa é a natureza dos céus. E que é tão difícil para a gente expressar. Mas isso vem lá do alto, irmãos. Isso não é da terra mesmo. Aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. Amém. Uma vez alguém perguntou para Jesus e disse, mas como isso é possível? Aquilo que é impossível para o homem, para Deus é possível. Amém, Jesus. Através do Espírito Santo de Deus. Por isso que o Espírito Santo almeja tanto entrar e fazer morada no teu coração. Porque só a vida do Espírito dentro de nós vem provocar esse tipo de reação, de pagar o mal com o bem,
de quando te fazem andar 1 milha, tu andar 2. Não é agradável isso, irmãos. Essa mensagem que Jesus trouxe na terra, ela não é agradável para a carne. Amém. Jesus disse que se tu quer ser o primeiro, vem ser o último. É assim, quando perguntaram para Jesus assim, meu Deus, Senhor, nós queremos um se assentar à tua direita e outro à esquerda. O que ele falou? Se vocês querem, seja o último. Amém. No reino dos céus não é assim, pessoal. Ele falou para os discípulos dele. Não é assim no reino dos céus, vocês não estão entendendo. No reino dos céus é o contrário. Daí ele vem e dá um exemplo, ele lava o pé de todos os discípulos. Até aquele que ia negar, aquele que ia trair e os outros tudo que fugiram. Ele lavou os pés de cada um. Porque o maior no reino dos céus é o que serve. Na terra é o contrário, não é? Os valores são opostos, irmãos. Os valores são opostos. E para que a gente venha atrair o reino dos céus até a nossa casa, até a nossa família, até onde nós estamos, para que a gente venha atrair o reino dos céus, nós precisamos manifestar a natureza dele, a natureza dos céus. Não a natureza da nossa carne, que quer matar, que quer se vingar, que quer destruir, que quer difamar, escarnecer. A gente precisa manifestar a natureza lá de cima, irmãos. Lá de cima. Por isso que Jesus diz assim, ó, vocês me dizem Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. A gente chama, sabe por que Deus às vezes não se manifesta nos lugares? Porque todos chamam Senhor, Senhor, mas ninguém faz o que Ele diz. Ninguém faz o que Ele diz, irmãos. Amém, Jesus. Ele não quer que a gente chame Ele de Senhor, Ele quer que a gente faça o que Ele diz. Porque isso muda o mundo, irmãos, muda o mundo. E o mundo que está aí fora, se nós entregarmos os nossos filhos a esse mundo que está aí fora, irmãos, a gente não tem esperança nenhuma, irmãos. Porque no meu tempo que não tinha internet, que não tinha contato assim tão rápido como diz hoje, a galera já se matava. Imagina agora com essa velocidade de informação, de contato com pessoas que tu nem conhece. Imagina, irmão, se nós não estiver nos caminhos de Deus, os nossos filhos vão perecer. Mas se a gente se propuser no nosso coração manifestar a natureza de lá de cima, a gente vai mudar não só a nossa casa e os nossos filhos, mas a gente vai mudar tudo na nossa volta. Amém, Jesus. Existe 3 tipos de pregação da palavra, eu quero dizer para vocês. E o Senhor, Ele quer que a gente chegue no 3º nível. Existem 3 tipos. Existe aquele tipo que a gente abre a Bíblia aqui e diz assim, ó, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas não causa nada em ninguém. É só ler, só a letra, só ler um texto. Nada em ninguém. Sabe por quê? Porque nem a pessoa que está lendo acredita naquilo. Então não sai vida nenhuma. Tem o 2º nível, que a pessoa lê a palavra de Deus, ela fala de Deus, e as pessoas são tocadas, elas são conformadas com aquilo. Porque aquele pregador, aquela pessoa que está ministrando a palavra, seja lendo uma passagem bíblica ou traduzindo ela para a linguagem atual através da sua própria linguagem, pela uma pregação, o 2º nível é esse. A pessoa tem unção naquilo que ela fala. E as pessoas são convencidas, sim. As pessoas dizem, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. As pessoas são convencidas com essa palavra. Porque essa pessoa tem unção quando ela fala. Ela tem o Espírito de Deus quando ela fala. Mas tem um 3º nível que Deus quer que a gente chegue. É um nível que tu não precisa quase nem abrir a boca. Porque quando tu chega perto das pessoas, as pessoas já começam a se arrepender e chorar perto de meu Deus, eu me arrependo dos pecados. As pessoas são tocadas pela tua presença. É a presença espacial do Espírito Santo em ti. Amém. Amém. E esse 3º nível de pregação era o nível em que Jesus vivia. Porque pode ver, irmãos, a pregação de Jesus não é longa. Ele falava 3, 4 palavras e parava. Ele não falava muito, irmãos, que nem eu estou falando aqui. Ele não falava muito. Ele falava, perdoai-os aqueles que vos ofendem. E saía fora. Era a pregação dele. A pregação de Jesus durava 30 segundos. Pode calcular. Pega a mensagem mais longa de Jesus e vê se ela chega a 5 minutos. Não chega. Amém. Sabe por que não chega? Porque a pregação de Jesus era manifestacional.
Era o corpo dele, ele vivia aquela verdade. Ele vivia tanto aquela verdade que as pessoas, quando se aproximavam dele, eram tocadas, impactadas tão fortemente que ele não precisava nem dizer para ela, se arrependa. A pessoa dizia, eu me arrependo. Quando ele chegou na casa de Zaqueu, ele não falou nada para Zaqueu. A pregação de Jesus para Zaqueu foi assim, todo mundo conhece essa passagem, porque tem uma música que todo mundo sabe. Como Zaqueu, aquela da árvore, quero subir. A pregação de Jesus para Zaqueu, sabe qual foi a mensagem da palavra de Deus? Essa noite eu vou jantar na tua casa. Foi a pregação para Zaqueu. A mensagem liberada para Zaqueu foi assim, ó. Hoje eu vou, desce daí porque hoje eu vou jantar na tua casa. Essa é a pregação, cara. Mas quando Jesus entrou naquela casa, aquele cara começou a se desesperar no coração dele.